E é justamente essa oportunidade de ter que amadurecer muito cedo, né? Você lida com situações do dia a dia na pista, fora dela, situações, né, de política no automobilismo, que é o que mais tem. E isso você com 15, 16 anos, sozinho lá, às vezes sem muita gente para te dar um suporte, é puxado. Mas isso me ajudou muito. Meu primeiro ano lá de Fórmula 4 foi um ano que eu cresci demais, porque meu primeiro ano no automobilismo mesmo, e já com uma marca tão importante como a Ferrari, outra marca imensa como a Shell, então tinha muita pressão, tinha uma responsabilidade que eu tinha que cumprir lá. Eu acho que foi o primeiro ano da minha vida no esporte que eu me senti um profissional, porque não vai ter meu pai, que vai... Também sempre teve muito presente, mas não vai ser mais ele, talvez, que vai me dar um puxão de orelha. E eu sei que é meu pai e eu sei que tá tudo bem. Né? Vai vir o cabeça lá do programa da Ferrari, na época era o Máximo Rivola, foi o último ano do Máximo Rivola comandando a FDA, depois ele foi para a Aprilia na MotoGP, uma pessoa incrível, ele foi diretor esportivo da escuderia antes, um cara extremamente respeitado lá e acabou criando um grande carinho comigo também, foi um grande mentor. E eu queria poder ter tido mais tempo com ele lá para aprender ainda mais, e a presença dele na academia era muito importante. As coisas mudaram um pouquinho quando ele saiu, mas esse primeiro ano ele me cobrava muito, me cobrava de uma maneira correta. Não é que ele vinha e me dava esporro sem necessidade na frente dos outros para me diminuir. Ele vinha e me cobrava, e ele falava exatamente assim, falava: eu te cobro porque eu sei do seu talento e do seu potencial. Se eu achasse que você é qualquer um, eu deixaria aí, tá tudo bem. Fosse o pai que estivesse pagando milhões aí para correr, eu não me importaria. Mas como eu me importo com você e eu sei que você tem capacidade de chegar a algum lugar um dia, eu vou continuar te cobrando e eu quero ver mudança. Então, acordava e tava nevando e eu precisava pegar minha bicicletinha e, 6, 7 quilômetros até o lugar do simulador. Eu nunca fui muito fã de simulador. Eu também não. Nunca fui aquele piloto que joga 7, 8 horas por dia. Onde você fazia? Você fazia na All In Sports. Aquele é o russo lá, não é? O All In Sports, essa aí mesmo. Como é que chamava? Cara, o nome dele tá na ponta da língua. Figuraça. Eu não vou lembrar, é um russo lá. Era All In Sports, essa aí mesmo. Eu fazia lá também, com a prima. E nessa época também aquela mudança de cultura. Então, eu sempre odiei frio. Nunca gostei de frio. E aí você chega... cheguei lá pra me apresentar lá na academia, meu primeiro ano, 2018. Aquela neve... suja, sabe? Que não é aquele verão bonito, aquele inverno bonito. Tá neve na rua, fica preta, fica marrom, escuro, nublado. Horrível. E aí, cara, foi puxado, assim. Eu passei um mês lá, meio sem atividade, porque não tinha treino ainda, que tava nevando. E aí só com a minha bicicletinha no meio da neve lá. Foi puxado, mas aprendi muito. Eu lembro, cara, de um dos nossos primeiros treinos em 2018, que a gente foi andar em Lausitzring. Eu e o Enzo, a gente vivia colado esse ano, porque a gente corria na Prema junto, de Fórmula 4. A gente morava praticamente junto, tinha umas atividades juntos lá na academia da Ferrari. E a gente foi pra esse treino. O Enzo Fittipaldi, né? Isso. E você conheceu a Grazia também, lógico. Sim. Tomou um puxão de orelha. Foi a Grazia. Minha mãe italiana, a Grazia. Ela é demais. Ela e o Ângelo. O Ângelo brincava com ele, eu queria deixar ele meio puto às vezes. Aí eu falava que era o nono. Era nono? Chamava de nono. Ficava bravo comigo. E aí ela falou assim: tenho treino programado pra Lausitzring, mas a gente não sabe se vai andar, porque talvez vá nevar. Já ficou estranho. Lausitzring era no meio do nada. Lausitzring é na Alemanha, né? Alemanha. São aqueles lugares da Alemanha, assim, que não deveriam existir, sabe? Tem vários desse aí na Alemanha, né? Tem uma parte branca da Alemanha lá que qualquer lugar que você vai é exatamente igual. Oschersleben, você andou lá? Nunca andei, mas já fui. Meio do nada também. Meio do nada. Cara, os lugares... lugares galera, tem excepcionais. uns lugares que, assim... É inacreditável você imaginar que o lugar existe, e depois mais inacreditável imaginar que tem um autódromo lá. E tem, assim, vários. É tipo você, sei lá, pousar em Goiânia, pegar um carro e dirigir 3 horas pra cima. Isso. No meio do nada. Tem uma pista.
E tem uma pista, um autódromo lá e é legal pra caramba e a galera corre lá todo ano. Exato, é. E é nossa vida lá. Tem alguns desses. E aí falaram, bom, talvez a gente não ande lá nesse treino, porque talvez vai nevar, mas tem uma chance, então todo mundo pra lá. Os caminhões dos carros foram pra lá, a gente pegou o voo, foi a equipe inteira. A gente chegou lá, a gente chegou no autódromo, tava tudo branco. Depois eu pego essa foto. Tava completamente coberto de neve, a gente não andou, ficou 2 dias lá parado esperando ver se tinha alguma condição. Se nem que secava, né? Se primeiro molhava pra depois secar, né? Tava congelada. A gente teve que voltar. Esse dia aí foi engraçado, cara. E, cara, você... Assim, Tem 2 programas aí que talvez fizeram a diferença na tua carreira, o deles principalmente, talvez a Shell, que você continua sendo piloto dentro da organização da Shell, né? Vamos começar pelo da Shell. Você fez 3 anos de kart com a Shell, certo? Sim. Como é que foi a criação desse programa no Brasil? Que eu acho que você foi um dos primeiros pilotos, né? E como que foi a seleção, fazer parte de um programa no Brasil, de uma empresa tão grande que incentiva o automobilismo, que não era muito comum na época e continua não sendo muito comum no Brasil. Como é que foi esse movimento, essa seleção e depois o desenvolvimento do trabalho com eles até eles levarem você efetivamente para fora? Eu não estava esperando, na época, esse convite. Foi um projeto completamente novo, um projeto pioneiro aqui no Brasil, que não era muito comum. Talvez tiveram algumas tentativas de projetos ou existiram no passado, mas do formato que eles criaram, não tinha ainda, especialmente naquela época. Entre 2014 e 2015, houve a ideia de criar uma academia da Shell Racing. Eles já tinham a equipe na Stock Car, ou pelo menos um carro na Stock Car, se eu não me engano, era o Popó Bueno e o Valdeno Brito, que depois ficou para esse primeiro ano. Então eles criaram uma estrutura completa. Então, equipe na Stock Car, equipe na época era o Brasileiro de Turismo, que hoje em dia é a Stock Series, Fórmula 3 e kart. Então começou assim. Na Stock Car já era o Zonta entrou comigo já desde o primeiro ano, 2015. Tinha o Denis Girani, o Denis era o piloto do Brasileiro de Turismo, foi vice-campeão aquele ano. Foi legal que o Denis sempre foi o meu coach no kart, então a gente entrou junto nesse projeto. E eu lembro que no kart éramos eu e o Yuri Carvalho. É verdade. E 2014 eu corri nos Estados Unidos. 2015, a primeira ideia minha com o meu pai ainda era ficar nos Estados Unidos, correndo por lá, tentar, né, seguir uma carreira por lá. A gente estava morando lá, então não era muito o nosso plano voltar. E aí a gente recebe um telefonema do próprio Denis falando: Fabrício, que é meu pai, estou aqui sentado com o Vicente Sfer, que é da Shell, e a gente está com esse projeto que tá começando, tá tirando ele do papel. O Vicente, como head do motorsport da Shell na época, teve essa ideia e queria conversar com você, com o Jean, para ver se vocês aceitam fazer parte desse projeto. E na hora, quando meu pai comentou comigo dessa possibilidade, eu fiquei super animado e no fim já acabou sendo já um trato feito super rápido. E aquilo foi uma grande mudança na minha carreira, porque foi meu primeiro patrocinador de verdade, né? Então, muita responsabilidade. Você, como eu disse antes, não vai ser mais só meu pai ali me cobrando, querendo que eu demonstre resultado. Vai ter uma marca por trás, especialmente uma marca do tamanho, da dimensão da Shell. E tão inserida no automobilismo, né? Com certeza. Então, tem uma história muito longeva, claro, com a Ferrari na Fórmula 1, mas em diversas categorias, diversas formas de motorsport. Então isso para mim foi uma grande mudança de chave, mas ao mesmo tempo sempre me senti muito, muito acolhido, e eu tenho uma relação muito, muito próxima mesmo com o Vicente. Hoje em dia o Vicente não está mais no motorsport, continua na Shell, mas foi alguém que lá dentro sempre ia nas corridas na Europa comigo, então a gente passou um grande tempo juntos, um segundo pai para mim, e me deixou muito confortável também nesse início, me mostrou como era. Aos poucos eu fui aprendendo como lidar com essa responsabilidade de representar uma marca tão importante, e a gente foi progredindo junto. Então
competi no Brasil, ganhei campeonatos com a Shell de kart no Brasil. A gente foi junto para a Europa, ainda no ano da Tony Kart lá, disputar o Mundial de Kart na Inglaterra, ele estava lá também. Foi uma virada de chave muito importante que me deu a oportunidade de fazer a seletiva da Ferrari depois. E foi legal também porque casar as duas marcas, né, uma história tão tradicional da Ferrari e a Shell, poder casar isso e representar as duas de uma vez lá foi demais.